Ó, muita gente pediu, então vou falar que tá tendo uma guerra entre olavistas, que são a parte do núcleo duro bolsonarista, que são fãs do Olavo de Carvalho, eles são seguidores do Olavo, alguns são alunos do Olavo de Carvalho, como se ele tivesse alguma coisa para ensinar, e bolsonaristas que estão com o Bolsonaro e que acham que o Bolsonaro sim é o mito e que o Olavo é quem está traindo o Bolsonaro. Começou uma guerra, por quê? Teve uma live no dia 20 de dezembro, à noite, uma live que foi alardeada por 3 ex-ministros bolsonaristas, em que estava o Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho desceu o sarrafo no Bolsonaro, e os 3 ex-ministros do Bolsonaro estavam lá sorrindo, praticamente rindo da cara do Bolsonaro. Por quê? Porque esses 3 ex-ministros querem ser candidatos. Alguns a governador, outros a senador, tudo mais em estados distintos. E eles não têm apoio do Bolsonaro. E eles cobram que o Bolsonaro os apoie. Em vez disso, o Bolsonaro apoia outros nomes que vão concorrer com eles. Quer dizer, a coisa tá difícil para esses 3 ex-ministros e difícil para o Bolsonaro, porque os candidatos do Bolsonaro não vão ter apoio dos olavistas, que são parte do núcleo duro bolsonarista. Vamos lembrar, o Bolsonaro tem mais ou menos entre 19% e 21% de aprovação nas pesquisas. Saiu uma nova rodada de pesquisa esse mês, na segunda, terceira semana de dezembro, e o Bolsonaro tem isso aí, entre 19% e 21% de aprovação. Só que o núcleo duro bolsonarista são aquelas pessoas que acreditam no Bolsonaro. Aí a coisa fica pior. O núcleo duro bolsonarista é entre 8% e 12% da população hoje, que são o que as pesquisas perguntam. Quando o Bolsonaro fala, você acredita nele? Os que dizem, acredito sempre no mito. 8% e 12% da população. Esses são o núcleo duro. Metade desse núcleo duro são seguidores do Olavo de Carvalho. A outra metade não. Então, o Olavo de Carvalho está dividindo o bolsonarismo. Eu vou mostrar aqui o vídeo do Olavo descendo o sarrafo no Bolsonaro mais de uma vez, com os ex-ministros do Bolsonaro, Abraham Weintraub, o Ernesto Araújo e o Ricardo Salles ao lado ali assistindo, não falaram nada, ninguém defendeu o Bolsonaro, eles inclusive sorrindo muito, e as reações do bolsonarismo, tá um quebra-pau. E olha, eu vou falar, nessa briga, pra quem que você torce? Eu vou falar pra quem eu torço pra briga, essa fogueira, eu apagava com querosene, com gasolina, para que se explodam e chamusquem todos eles. Tá começando uma briga de proporções inimagináveis no núcleo bolsonarista. Até então as brigas no núcleo rachavam um pouquinho, um saía, outro não, mas agora não. Agora é guerra mesmo, porque falta pouco para a eleição. Em junho e julho são formadas as coligações, as alianças. Não tem mais coligação no Código Eleitoral, mas tem as alianças que são formadas. E até lá vai ter guerra. Mas antes de eu falar disso, um segundinho. Se você também nessa briga torce pra briga, você torce pra quem? Comenta aí. Pro Olavo, pro Bolsonaro ou pra que eles briguem mais? Rinha de fascista aqui. Comenta pra quem você torce e inscreva-se no canal, porque aqui a gente faz oposição a todos esses malditos todos os dias. Ó, pode ser Natal, ó, tá aqui a nossa árvore com a estrela vermelha no topo. Pode ser Ano Novo, pode fazer chuva, fazer sol. Até no dia que teve furacão na cidade que eu morava lá no México, teve vídeo aqui, porque a oposição não pode parar, porque eles não param, não descansam nunca na missão em glória deles de tentar destruir o Brasil. Então a gente não pode parar na nossa missão de tentar reconstruir o Brasil. Por isso eu peço que você se inscreva, não só aqui no Plantão Brasil, mas nos outros canais de esquerda também. E na descrição tem o meu segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis. Lá os vídeos são mais curtos, viu? Tem gente que reclama, nossa, Thiago, mas seu vídeo tem 15 minutos, 14. Bom, no segundo canal os vídeos são bem mais curtos. Agora, eu vou mostrar aqui o Olavo de Carvalho falando do Bolsonaro. Primeiro trecho, são 2 trechos aí que são os mais importantes. Ninguém também merece ficar vendo bandido muito tempo, né? Aqui tá aqui Olavo de Carvalho falando sobre o Bolsonaro. Você imagina que eu sou o guru do Bolsonaro, isso é absolutamente falso. Conversei com o Bolsonaro 4 vezes na minha vida e duvido que ele tenha lido o meu livro inteiro. Nem aquele livro único, ele não leu aquele inteiro. Se ele tivesse lido com atenção, tem muita coisa que ele fez e ele não faria. E os demais livros? E o meu curso? Eu tenho um curso que eu dei 570 aulas. Ele assistiu alguma? Nenhuma. Então, a minha influência sobre o Bolsonaro é zero. Ele me usou como poster boy. Usou para se promover e se eleger. Depois disso, não só esqueceu tudo o que eu dizia, mas até os meus amigos que estavam no governo, ele tirou. Tá aqui um trecho de Olavo de Carvalho falando do Bolsonaro, falando que não é o guru dele, que ele foi usado como poster boy. Sabe o que é poster boy? É garoto propaganda, é a tradução do inglês. Então, em inglês, quando tem alguém que é garoto propaganda, é chamado de poster boy, que é a pessoa que fica num pôster de uma marca. Então, o Olavo de Carvalho disse que ele foi usado pelo Bolsonaro, que o Bolsonaro usava o Olavo de Carvalho, o professor Olavo de Carvalho, que é astrólogo, porque
o Bolsonaro queria se eleger. Olha, eu vou falar, eu queria ter 1/3 da autoestima do Olavo de Carvalho. O Bolsonaro, queira ou não, teve 57 milhões de votos. Quantas dessas pessoas você acha que votaram no Bolsonaro por causa do Olavo de Carvalho? 1 milhão? Duvido. Não, pouquíssimas. Pois bem, o Olavo de Carvalho depois foi se tornando cada vez mais famoso, ganhou muita grana durante o governo Bolsonaro e conseguiu emplacar alguns ministros. O Ernesto Araújo, que fazia aquela guerra contra a China, o Ernesto Araújo foi o pior ministro das Relações Exteriores da história do Brasil. E eu vou falar da história de toda a América Latina. E ó, se for contar outros países, é capaz de ser um dos piores da história mundial. Tá, o Ernesto Araújo começou a fazer uma guerra total contra a China. O que deu nas atitudes do Ernesto Araújo para o Brasil? O que o Brasil ganhou com as atitudes do Ernesto Araújo? Primeiro, a China atrasou a entrega de insumos da vacina Coronavac para o Brasil quando o Brasil mais precisava, e atrasou isso sistematicamente durante o ano de 2021. Lembra disso? Toda hora atrasava a entrega das vacinas. Por quê? Porque o Ernesto Araújo não parava de atacar a China. Segundo, a China cortou a importação da carne brasileira, ficou 3 meses sem importação, deu um prejuízo de mais de 20 bilhões de dólares para os produtores de carne brasileiros. Pô, agradeçam ao Ernesto Araújo. Terceiro, a China começou na OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e principalmente na Organização Mundial do Comércio, que é a OMC, a China começou uma cruzada contra o Brasil. O Brasil tá com um monte de problemas lá que vão se intensificar no próximo ano, graças ao Ernesto Araújo e também ao Bolsonaro. O Ernesto Araújo não parava de atacar a China, inclusive usar de sinofobia. Sinofobia é como se fosse... Você já ouviu falar de racismo, homofobia, xenofobia? Sinofobia é isso, é o preconceito contra chineses. O Ernesto Araújo não parava de fazer isso. E aí, lá no Senado, os senadores conseguiram enquadrar o Ernesto Araújo e o Bolsonaro foi obrigado a demiti-lo. Primeiro, olavista. O segundo foi Ricardo Salles, que é talvez um dos caras mais bandidos que já nasceram em solo brasileiro. Tem esse solo aí que é chamado Brasil? Pois bem, de todas as pessoas que já nasceram na história, o Ricardo Salles é um dos mais bandidos, que é o cara que está destruindo a Amazônia, que acabou com o IBAMA, acabou com toda a fiscalização de trabalho escravo e de desmatamento e de queimadas, acabou com tudo para dar para os ruralistas e que tentou liberar a maior apreensão de madeira da história. A maior apreensão de madeira ilegal da história foi feita no final do ano passado, em dezembro, e no comecinho desse ano, em plenas férias, o Ricardo Salles saiu das férias, tirou foto lá com a madeira, com as árvores que foram cortadas, e tentou liberar aquilo de todo jeito para os bandidos lá, se reuniu com os criminosos, fez de tudo para liberar, e isso culminou também no afastamento do delegado responsável pelo caso na Polícia Federal. Quer dizer, depois o Ricardo Salles ficou inviável para ele, porque o STF abriu investigação contra ele e ele foi demitido. Ok, o outro, o Abraham Weintraub. O Abraham Weintraub tem uma coisa. O Weintraub, ele já divide o bolsonarismo desde quando ele era ministro. Muitos bolsonaristas que hoje apoiam o Bolsonaro, chamam ele de mito, de capitão e tudo mais, muitos deles, eles gostam do Abraham Weintraub e eles já diziam, o Weintraub é mais corajoso que o Bolsonaro, o Weintraub fala na cara, o Weintraub isso, o Weintraub aquilo. E a gente tem que lembrar uma coisa, os fascistas, eles esperam o quê? Golpe de Estado, uma ditadura não nazista, é isso que eles querem. Eles querem, eles tem até uma página muito famosa no Facebook que chamava Bolsonaro Opressor. Eles querem oprimir. Para oprimir, eles precisam de um presidente que seja opressor. E o Bolsonaro não é opressor o suficiente para eles. Não é fascista o suficiente. Muitos querem o Weintraub. O que aconteceu? O Olavo de Carvalho estava com esses 3. E aí, ele falou isso na frente dos 3, mas ele falou mais. Tem mais aqui outra fala do Olavo de Carvalho que você vai ver. Inclusive aparecem os 3 ministros do Bolsonaro aqui, ó. E, sobretudo, um guerreiro ele não é. Estadista ele não é, de jeito nenhum. Ele é assim, como se fosse um prefeito de cidade do interior. Né? Assim, é o Paulo Salim Maluf sem a roubalheira. Mas aqui, ó, o Weintraub, tá aqui o Ernesto Araújo, aqui o Ricardo Salles e o Olavo de Carvalho falando que o Bolsonaro não é estadista, que ele é no máximo um prefeito de interior, que ele é como um Paulo Maluf sem roubalheira, só que com muita roubalheira, e os 3 aí sabem porque participaram da roubalheira. Tá. Depois disso começou uma guerra no bolsonarismo. Depois dessa live começou uma guerra. Só que a live foi dia 20 à noite, tá? Dia 21 os bolsonaristas começaram a brigar. E chegou dia 22, explodiu, porque saiu na grande mídia. Quando sai na grande mídia, as coisas tomam outra proporção. Aí entrou muita gente da esquerda para jogar gasolina na fogueira e os bolsonaristas estão em pé de guerra. Você vai no Twitter do Olavo de Carvalho, é só xingamento, é só bolsonarista dizendo que ele traiu. Aí o Olavo de Carvalho chegou
e publicou isso aqui, ó, dia 22 de dezembro, às 8 da manhã. Publicou um texto, A Recuada Histórica de Bolsonaro. Aí você clica no link, não clique, eu cliquei, eu li, ó, se inscreve aí no canal, tem que ficar lendo fascista, escrever. Tem até um monte de erro ortográfico no texto, e fala que o Bolsonaro causou para os conservadores a maior derrota da história, porque era melhor nos governos petistas para eles. O texto que o Olavo de Carvalho compartilhou diz que no governo Lula e no governo Dilma as coisas estavam melhores do que no governo Bolsonaro. Por quê? Porque eles podiam ser conservadores sem serem incomodados. E que hoje eles são incomodados, muitos são presos, muitos são perseguidos e o Bolsonaro não faz absolutamente nada. Então a pior coisa que aconteceu pro conservadorismo, quando eles falam conservadorismo, eles querem falar fascismo. Pois bem, a pior coisa que aconteceu para eles foi o Bolsonaro ser eleito. Esse é o Olavo de Carvalho. Olha só, você não via ataques diretos dele ao Bolsonaro. Até então eles rachavam um pouquinho o núcleo, tentavam ali captar alguns bolsonaristas para implantar a dúvida na cabeça deles e talvez a gente tenha que apoiar outro fascista na próxima eleição e não o Bolsonaro. Agora não, agora eles falam muito, os ataques são frontais. Aí ele tentou aqui se justificar e falar, eu nunca disse que ajudei o Bolsonaro, disse que ele me usou como poster boy, que é o óbvio dos óbvios. Aí os bolsonaristas nos comentários dizendo, boa hora para sabotar a única esperança. Aí tem outro que diz, a estratégia do Bolsonaro é muito clara, ele tem que ser reeleito para fazer mais 2 indicações ao STF, aí poderemos falar dele. Quer dizer, tem bolsonarista que ainda acredita que o Bolsonaro tem uma estratégia para implantar o que o Olavo quer que ele implante. Não, o Bolsonaro, ele foi cooptado. Talvez ele até tivesse alguma intenção de implantar esse modelo aí do Olavo de Carvalho, mas o Bolsonaro foi cooptado por 2 novas forças, que não são o Olavo de Carvalho. A primeira é o Centrão com muito dinheiro. Nunca se roubou tanto na história e o Bolsonaro leva a parte dele. Você acha que o Bolsonaro foi para Dubai fazer o quê? Dubai é um paraíso fiscal, para que você saiba. Quem abre contas lá, ninguém fica sabendo. Ainda mais porque o dono do banco é o príncipe de Dubai, é o ditador do lugar. Então o que acontece? O Bolsonaro... Isso é a coisa que Dubai mais faz no mundo. Eles chamam um político corrupto para ir para lá, o político vai lá, abre a conta, eles depositam a propina numa conta lá em Dubai, que ninguém nunca vai ter acesso, nem Estados Unidos, nem Suíça, nem investigação nenhuma, jamais vai ter acesso a essa conta, e aí eles conseguem alguma coisa no país. Coincidência ou não, 2 semanas depois da viagem do Bolsonaro a Dubai, ele vendeu uma refinaria que custa 21 bilhões por apenas 10 bilhões. Eu falo, nossa, se desse pra gente saber se o Bolsonaro tem uma conta aberta em Dubai, tem alguns bilhões nessa conta que foram depositados lá. Ou seja, só para que você saiba como são feitas as coisas em Dubai. Então o Bolsonaro foi cooptado. Ele jamais faria isso se não fosse o auxílio do pessoal do Centrão. A segunda coisa é que o Bolsonaro foi cooptado por um outro fascista, que é o fascista Steve Bannon, que tem alguns ideais diferentes do Olavo de Carvalho. O Steve Bannon, ele quer uma guerra cultural e ideológica diferente da guerra do Olavo de Carvalho. E sendo cooptado pelo pessoal do Steve Bannon, o Bolsonaro colocou de lado o pessoal do Olavo de Carvalho, porque ele sabia o seguinte, que na primeira oportunidade os olavistas engoliriam o Bolsonaro, porque eles têm um projeto deles. Foi por isso que quando ele demitiu o Weintraub, teve uma foto foi um constrangimento. Ele abraçou o Weintraub assim, meio sem encostar nele, ele com um sorriso assim, bem amarelo, Weintraub também. Por quê? Porque o Bolsonaro já não queria mais aquele cara como ministro dele. Ele sabia que o Weintraub era como se fosse uma bomba relógio dentro do governo. Ele implodiu o governo, na verdade de dentro para fora. Por quê? Porque o Weintraub que ele quer é implantar o olavismo. Aí o Bolsonaro percebeu isso, por isso que ele tirou o Weintraub, colocou outro fascista lá, também para destruir a educação, mas tirou. E agora os bolsonaristas pela primeira vez têm uma rachadura frontal, uma rachadura muito grande no meio do núcleo bolsonarista, e o Olavo de Carvalho e os outros estão fazendo ataques frontais ao Bolsonaro. Até então, quando eu falava que, olha, estão em briga, rinha de fascistas, sabe o que acontecia? Eram brigas pontuais, aqui, ali, tudo mais. Aí eles infiltravam gente nos comentários, porque eles sabem muito bem infiltrar gente, para dividir o bolsonarismo, mas o Olavo de Carvalho não fazia ele as críticas ao Bolsonaro, muito menos os 3 ministros. Agora não. Agora ele faz as críticas diretas, frontais ao bolsonarismo. Os olavistas estão xingando tudo que é bolsonarista, não param de brigar, e isso já tem alguns dias. Quer dizer, a coisa tá ruim. A coisa tá ruim pro Bolsonaro. Ele não imaginava que no final do ano, quando o Lula tá nadando de braçada, quando ele já tá se desesperando com a chance do Lula ganhar no primeiro turno, que o fascismo iria se dividir. E se dividindo, eu falo, o Bolsonaro perde muito eleitoralmente, perde aí
3, 4 pontos, mas o problema é o seguinte, ele perde gente do núcleo, gente que está extremamente engajada em política. Esse pessoal vale muito mais do que um eleitor que simplesmente aperta lá 17 na urna, mas que não vai convencer os amigos, não vai convencer a família e não vai ficar praticamente 24 horas por dia no celular e nos computadores criando conteúdo, tentando convencer as pessoas, brigando e tudo mais por ele. Porque esses aí, alguns vão mudar para o lado do Olavo. Vamos ver agora os próximos passos. Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som lá no Pará, denunciando os crimes do Bolsonaro. Feijão tá caro, o preço da gasolina é culpado do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro tá sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. 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 Se você também é contra Bolsonaro, contra esse desgoverno, se inscreva no canal do YouTube Plantão Brasil. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta, o povo na fila do osso. E o gás tá caro, energia já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou. Então aí a cidade inteira lá falando só disso, de que tem lá carro de som denunciando o Bolsonaro. Vamos continuar indo pra cima deles. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay. Também deixo as minhas outras redes sociais. Siga-me também nas outras redes. Falou!